Pai bendito e soberano Deus, estamos diante do teu altar, na tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, estudando tua palavra, conhecendo as Escrituras. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor fale a nós de uma maneira real, poderosa, profunda, Pai. Aqueles que estão online, em gravação, aqueles que estão presencial, aumenta a tua unção sobre as nossas vidas, aumenta a tua graça, aumenta a tua palavra, para que possamos entender, compreender e viver a tua palavra, Senhor. É o que nós queremos nessa noite, é pedir a ti para que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. Renova, Senhor, a força dos meus irmãos, a força física, a força emocional, a força intelectual, Senhor, em nome de Jesus. Ó, querido Deus e Pai, derrama sobre nós, ó Pai, a porção que vem que o Senhor tem para nós, para louvor do teu nome. Querido Deus e Pai, eu peço para que a tua boa mão esteja estendida sobre cada um, Senhor, aqueles que podem, não puderam estar aqui, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, que o Senhor venha derramar, fluir o teu Espírito. Pai, que no meio da tua palavra haja cura, que no meio da tua palavra haja libertação, que no meio da tua palavra haja compreensão. E se alguém está pedindo, Senhor, uma resposta, eu peço a ti para que o Senhor envie esta resposta, Senhor, através do estudo da tua palavra, revelada nas Escrituras do Velho Testamento. É que eu te peço para o louvor e glória do teu nome. Amém, Que Jesus. luta, hein? Que luta. Graças a Deus. Boa noite, Silvana. Oi, boa noite. Ah, estava com o áudio ligado, tá tudo ligado aqui, deixa eu desligar. Misericórdia. Não, deixa eu ver, nós queremos ver você. Meu Deus do céu, que luta. Gente, me desculpa. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Silvana, Oiê! Aí, ó, chegou. Boa noite, tudo bem, Silvana. linda? Vocês estavam escutando. Menina, sabe o que que é? É que o meu filho chega do serviço e fala assim, mãe, tô morrendo de fome. Aí eu falo assim, puxa vida, mas não pode esperar? Aí a gente fica correndo, a gente fica doida aqui. Mas é isso aí. Muito Vai bem, conseguir gente. chegar. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então, nós vamos estudar aqui, continuando o nosso estudo, né, a respeito do livro de Jeremias, que nós estamos estudando e vendo aquilo que Deus tem para nós como porção. Página número 11 da sua apostila, nós vamos ver o juízo contra as nações, né, quando Jeremias começa a trazer ali palavras, né, já vimos que ele vai trazer palavras a respeito do que ia acontecer em Jerusalém, mas ele não fica apenas com o que vai acontecer em Jerusalém, ele vai trazer, Deus vai usar a vida dele para trazer juízo para as nações também, né? Para as outras nações. Vamos ver aqui o juízo que ele vai trazer para a nação de Amon, né? Você está vendo aí na tela aonde fica Amon, o reino de Amon. Você está vendo aí que fica bem do lado, em cima aí do seu irmão Moabe, né? Amon e Moabe, eles foram irmãos, quer dizer, primos, né? Filhos de Ló com as suas filhas. Então ele vai trazer uma palavra que está em Jeremias, capítulo de número 49, do verso de 1 ao 6. Eu peço aqui para a Rita ler para nós. Jeremias 49, de 1 a 6. Gente, que privilégio nós temos de estudar a palavra do Senhor, né? Eu me sinto privilegiado, verdadeiramente, né? Hoje de manhã nós estávamos estudando a palavra do Senhor na parte da manhã lá na igreja, estudando o Novo Testamento, à noite estudando o Velho Testamento. Realmente é privilégio, né? É privilégio conhecer a palavra e ser conhecido, né? Muito bem. Jeremias capítulo 49, nós vamos ler aí do verso de 1 ao 6. Lê para nós? Posso ler? Por favor. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom e Gade? A Gade e o seu povo habitou nas cidades dela.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída, ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de Sicílio, não, Cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto, mandarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Mudarei. Mudarei. Por que ele muda a sorte dos filhos de Amon se Amon é assim? É tão ruim. Nós vamos estudar isso daqui. Vamos ver. Bom, muito bem. Boa noite, Betinha. Nasceu? Betinha, Oi, boa noite, Bruno. Nasceu, sim. Oh, que Mas foi maravilha! um Glória a parto Deus. bem complicado, sabia? E Verdade? ela se preparou para ter um parto normal e não consegui falar com ela, só falei por mensagem É. e ela falou que ela ficou frustrada, sabe, Bruno? Depois eu queria até orar por ela, para Deus colocar paz no Sim, coração dela. em nome Ela de falou, "Ah, mãe", Jesus. ela falou, fiquei frustrada, estou feliz com a minha filha, mas fiquei frustrada porque eu me preparei para ter um parto normal. Você acredita que o Rodrigo falou que foram 36 horas ela naquela Nossa, preparação? meu Começou na Deus, casa dela, com a doula, meu lá, Deus. Ah, fizeram numa piscina, ficou hum. lá, ela mandou umas fotos. Então, quando eu fiquei sabendo que ele pôs no grupo, eu fui para lá 4 horas da manhã, 4h30, eu não consegui falar com ela que ela já tinha subido, né? Então, eles foram para o hospital, para a maternidade, 2 horas da manhã. E a menina foi Nossa, nascer, era quase 4 horas da tarde. Menina, nossa, que mas que difícil. corajosa é sua filha? Sim, sim, essa é corajosa, viu? Nossa, É e ficou corajosa mesmo. Misericórdia. tentando, Eu foi. paguei antes para não estar nem dor. Então, e ela ficou insistindo, insistindo, ela foi até enquanto deu, enquanto não consegui, não prejudicava a filha dela, né? Mas ela ficou 36 horas, o Rodrigo Sangue falou. de Jesus, tem mulher É, corajosa. ela se É. preparou, ela fez curso com a doula, ela queria, entendeu? Ela idealizou, entendeu? Uhum. Um parto que, no fim, não aconteceu, infelizmente. É que nem eu Aí falei, estava você, todo mas mundo ela doido teve ali. natural ou não foi Não, natural? acabou sendo cesárea. Ah, entendi. Uhum. Porque a nenê disse que Nossa. estava numa posição que não conseguia nascer no parto natural. E fizeram Uhum. massagem, tentaram de tudo, mas não teve E como. nasceu hoje? Nasceu hoje. Eu tô Bom, acordada, tirando. 4 horas da manhã eu estava indo para o hospital, de Nossa teimosa, Deus. porque eu não consegui ver nada. Voltei para casa, Uhum. voltei para o hospital. Hoje fui assim, mas amém, né? O Senhor sabe Aí. todas as Importa que coisas, é a né? Bia. É Bia que é o nome dela? É a Bia, Bia. Está aí, com É, saúde, muita saúde, alegria, para dar grandona, muita alegria Bruno. para vocês. Louvado 56, seja o nome do 50 Senhor. centímetros e Olha 3 só que quilos e 6. maravilha, gente. É, Coisa grandona. linda. Depois você vai É, mandar uma foto dela no grupo para nós. mando, mando. Carinha do pai. Carrega 9 meses vai ficar com a cara do pai. Não, Bruno, a cara do pai. Se olha, assim, não tem que falar, olha a cara. Não, pensando bem, talvez, não. É a cara do pai dela. Moreninho, cabelo igual, nariz igual, boca igual, tudo igual. Senhor. Que Ai, bênção. Glorificado seja o Senhor, né? Seja bem-vinda, Bia, onde ela estiver, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor renove a força da sua filha, em nome do Senhor amém, Jesus. Nós vamos amém. orar por ela assim no final, em nome de Jesus. Tá bom. Obrigada, viu, Bruno? Amém. Gente, vamos ver aqui, olha só, algumas coisas que está acontecendo aqui. Então, nós vamos ver aqui que ele vai trazer uma palavra para os amonitas, né? Quem que eram os amonitas? Está aí na sua apostila também. Eu vou passar aqui para vocês, mas está aí na sua apostila. Os amonitas, gente, eram os filhos ali, né, de Ló com as suas filhas, né?
E os amonitas, esse povo era extremamente cruel. Por que Deus vai vir e vai destruir tantas coisas? Eles eram extremamente cruel. Tinham por prática rasgar os ventres das mulheres grávidas e vazar os olhos dos seus inimigos, deixar os seus inimigos cegos. Eram orgulhosos por causa das planícies que ocupavam e, devido à riqueza, consideravam-se invencíveis. Estes eram os Amon, ou Amon, né? Os amonitas. E aí nós vamos ver algumas cidades que está falando aí. Por exemplo, ele está falando aí no verso de número 3. Uiva, ó Esbom. Esbom é uma cidade que era pertencente às amonitas. Aí ele vai falar, porque é destruído Ai. Essa cidade também é bastante conhecida em Josué, a cidade de Ai, né? Que em Josué, esta cidade, Josué foi para conquistar, perdeu a batalha, né? De Ai, era uma cidade pequena, e aí depois, novamente, ele vai e conquista. No entanto, esta cidade, no decorrer dos tempos, ela é conquistada pelos amonitas, é tirada das mãos dos judeus, dos israelitas, e é colocada nas mãos aqui dos amonitas. E o Senhor está falando, esta cidade agora será destruída. E também vai falar de um ser chamado Milcom, como, por exemplo, o que está aí no verso de números 3 ainda. Olha só. Uiva, ó Esbom, porque é destruída a Aiva. Clamai aos filhos de Rabá. Filhos de Rabá também está falando da cidade. Rabá é uma cidade. Cingi-vos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro. Milcom é o deus dos amonitas, né? Milcom é uma divindade dos amonitas. E essa divindade, então, vai ser destruída. Então, o Senhor está falando, olha, a cidade vai ser destruída, as cidades dos amonitas serão destruídas, o Deus deles serão destruídos, mas ele vai dizer aqui no verso de número 6, como bem falou como bem falou a Rita, diz assim, mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, ele vai dizer que vai mudar os filhos de a sorte dos filhos de Amon. Por quê? Deus ele vai dizer que vai mudar, porque de alguma forma pode ser que tenha tido um arrependimento dos seus pecados diante de tudo isso. Eles se arrependem. A história não conta como vai ser ou como houve, tá? Porque somente é uma profecia, mas ele vai dizer que Deus ele vai ser compassivo com este povo. Hoje, os amonitas, eles se desapareceram com o tempo. Não há mais terra dos amonitas, não há mais povo dos amonitas. Eles se desapareceram mesmo, né? Mas possivelmente por um prazo de pouco tempo, Deus deu a eles graça para viver uma outra sorte, porque eles se arrependeram possivelmente, né? Tudo está na base do arrependimento. A cidade, a nação, o povo será mudado se houver arrependimento. O arrependimento não é apenas para a nação de Israel. O arrependimento é para todos aqueles que se achegam perante o Senhor. E ele está dizendo: se vocês se arrependerem, também haverá mudança, diz o Senhor, né? Então, veja comigo aqui, no verso 5. Olha só, Deus, eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti. E cada um de vós será lançado em frente de si. Não haverá quem recolha os fugitivos. Né? Ou seja, o Senhor vai dar misericórdia para eles, diante de uma guerra, o Senhor vai dar misericórdia para eles. Quando aconteceu, de que jeito aconteceu, a história bíblica não conta, mas é uma profecia que certamente aconteceu. Amém? Então, isso é uma profecia que vai acontecer, né, e que Jeremias vai trazer, mostrando que Deus ele é compassivo, gente. Não somente da nação de Israel, mas de outras nações também, desde que haja arrependimento. Pode falar, Rita. Professor, um acessório aqui.
como que a gente estuda isso? Por exemplo, eu vou lendo, né? O senhor lê demais, mas eu vou lendo, às vezes, a palavra e empaco, eu fico cafifada. Ó, filha, cingivos de silício, para quê? Eu fico, quando eu estou lendo a Bíblia inteira, eu estou sempre para perguntar isso Uhum. e não quero perguntar. Lamentar e dar voltas no muro. Para que pôr silício e dar volta no muro? Não podia pular isso? Eu digo assim, por quê? Porque conforme eu vou lendo, eu falo, meu Deus, onde é que aprende isso aqui, que é silício, que é... A gente não estuda linha por linha da Bíblia, né? Então, quando eu estou lendo o resto sozinha, eu fico, onde que eu vou aprender isso daqui? Como que eu Uhum. faço? Não tem uma Bíblia, não tem um livro que fala que nem o senhor fala com a gente? Né? Ó, Podia, veja só, só é tem por isso que a gente precisa estar sempre estudando. Silício é um material da natureza. Por exemplo, o isso, Brasil é, é muito rico em rico, silício, isso. né? Para que Tanto é isso que, aqui? agora, quando ele está falando, qual que é o verso mesmo? É o, eu digo É o aqui e 3, no trás, é o né? 3. É lamentar e dar voltas por Tá vendo que essa expressão são todas de arrependimento, né? é. Chorai, lamentai, clamai, gritai. Se você fizer Uhum. isso, certamente vai mudar a sua sorte. Daí ele fala assim, olha, é, bom porque destruída, clamai aos filhos de Rabá, cingivos de silício. Ou seja, É. o que é silício? Se fosse aqui para a nação de Israel, ele vai dizer assim, cingivos de pano de saco e cinza. Por quê? Era o material que eles tinham. O silício não tinha tanta importância para eles como tem hoje. Para Uhum. nós tem, né? Mas para eles não tinha tanta importância. Não é um material rico, porque hoje o silício depende, e talvez até o Francisco sabe falar até melhor, muito da tecnologia depende muito do silício, coisa que naquela Tudo. época É, não tinha. não. Por exemplo, minha mãe, ela conta que quando ela era mais jovem, ela passava na mercearia, né? E tinha aquele peixe português, como é que é o nome daquele peixe que tem em Portugal? É o bacalhau, né? Na frente da mercearia. E o povo passava, pegava e comia, porque era em abundância. Hoje, queridos, um pacotinho de bacalhau está 80 e 90 reais, é uma coisa assim, absurdo, né? Mas bacalhau, até quando eu fui para quando fui para Portugal, né? É muito barato em Portugal. Tava 2 euros em Portugal, né? O bacalhau, né? Tanto é que eu trouxe bacalhau de lá. E quando a gente observa, é por causa do material que eles tinham em abundância. Então, assim, se fosse para o povo de Israel, ele vai dizer assim, olha, quando alguém estava com em forma de arrependimento, eles tinham que se vestir de saco, né? Vestir de saco, e pegava as cinzas, ou seja, as terras, e ficavam se jogando como forma de arrependimento de seus pecados. Então, essa expressão aqui, cingivos de silício, é arrependimento, expressão externa de arrependimento. É nesse sentido, né? Então, todas essas expressões, clamai, uivai, gritai, são expressões em busca de arrependimento. Porque se vocês se arrependerem, verdadeiramente Deus vai mudar a sua sorte. É nesse sentido que ele está falando, né? Que hoje, né, Joel vai falar, vocês não devem rasgar os seus corações, não devem rasgar as suas vestes, devem rasgar o seu coração. É nesse sentido. E rasgar o coração, né? Isso daqui hoje a gente não vai ficar pegando saco e cinzas e fazendo isso. Não, simplesmente a gente vai reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. É nesse sentido. Né? Muito bem. Graças a Deus. Então ele começa a trazer. Veja que são expressões de arrependimento, gente. Ele também vai trazer aqui um castigo para Damasco. Está em Jeremias capítulo 49, do verso 23 ao 27. Eu peço para o Francisco ler para nós. Damasco, Jeremias 49, só para vocês verem aqui, né? Onde é Damasco. Aqui, ó. Aqui, ó, no reino, aqui no mapa, né? No reino arameu, mas aqui, Damasco é a capital da Síria, até hoje, capital da Síria.
né? Então, Damasco, queridos, Damasco é um lugar muito importante na Bíblia. Por exemplo, foi em Damasco que Paulo encontrou Jesus, né? Que ele caiu, né? E ele não caiu do cavalo, porque não tem cavalo lá, tá? Ele caiu e ele encontrou com Jesus ali em Damasco. Damasco, então, é uma peça muito importante para esse termo, e nós vamos ver que é uma das cidades que Deus vai fazer com que fique permanente, como o Egito e Líbano, como nós já falamos em Isaías, até que Jesus ele venha arrebatar a igreja e volte com ela aqui na terra, né? Pode ler para nós, então, Francisco? Jeremias 49, do verso 23 ao 27. Ok. E o Senhor disse o seguinte em relação a Damasco: Eis que Ramate e Arpade estão perplexas, porquanto ouviram má notícias. Estão chocadas e abatidas, preocupadas com o mar que se agita. Damasco tornou-se frágil, deu meia volta para fugir, mas o pânico tomou conta dela e o paralisou. Angústia e dor se apoderaram dela, dores como a sofrida por uma mulher em trabalho de parto. Nos lembra aí a nora da Betinha. Elizabeth. Desculpa. Ó, como está desprezada a grande e formosa cidade, a conhecida cidade da alegria. Por que motivo os seus jovens caíram nas ruas e todos os seus guerreiros ficaram atônitos em total silêncio naquele dia? Afirma o Eterno Poderoso dos Exércitos. Atearei fogo às muralhas de Damasco, fogo de tal ordem que consumirá as fortalezas e os palácios de Ben-Hadad. Muito bem. Síria, queridos, na época aqui de Jeremias, eles adoravam a Dagon. Dagon, a imagem dele é o pai da Pequena Sereia. Lá, sabe aquele filme Pequena Sereia? Ela tem um pai, que era metade homem, metade peixe. Assim é Dagon. Então, eles adoravam esse Deus, assim como os filisteus também adoravam esse Deus, Dagon. E a Síria, ela foi responsável por conquistar, né? Aqui Damasco foi responsável por conquistar o Reino do Norte. Lembra lá que nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Samaria e Judá. Então, a Síria, ela conquistou aqui. E quando nós vamos ver essa profecia de Jeremias, ela vai se cumprir quando a Babilônia, veja, a primeira Síria vem e conquista Jerusalém e fica dominando Jerusalém, a ponto de misturar a cultura de Jerusalém, né? Aliás, desculpa, misturar a cultura de Samaria, que são chamados os samaritanos. Tanto é que os judeus não se davam com os samaritanos. Quando Jesus ia conversar com samaritana, lembra da mulher samaritana, né? Então, por que os judeus não conversavam? Por causa dessa mistura. E agora agora a Babilônia, ele está dizendo assim, a Babilônia virá e vai conquistar a terra de vocês. Essa profecia vai ser dada pelo menos 10 anos antes de fato acontecer. E acontece, gente. Né? A profecia, Jeremias vê a profecia acontecer diante dos seus olhos. Aliás, o profeta Jeremias é um dos poucos que vê literalmente toda a palavra que Deus deu para ele se cumprir. Porque Isaías falou, mas não viu. Daniel falou, mas não viu. Jeremias, Deus falava num dia, aliás, Jeremias e Ezequiel, praticamente em Ezequiel, nós vamos estudar sobre ele, falava numa situação, falava num dia, de tarde acontecia. Era assim, a palavra que o Senhor trazia para ele. Essa palavra, nós lembrando, ele era um profeta com palavra de sabedoria, porque a sabedoria é o que vai acontecer. Então, aqui 10 anos antes, praticamente, Deus estava dizendo que a Babilônia ia dominar. E aí ele vai usar essas expressões. Eu acho muito interessante como Deus ele é poético, né? E ele vai escrever como se fosse uma poesia. Ele está falando a respeito de Damasco. Envergonhou-se Ramat e Asparde, são cidades da Síria, tá, gente? Tendo ouvido más novas, ou seja, más notícias, cambaleavam. São como
o mar agitado que não se pode sossegar. Olha só a forma como ele está falando. Mas isso daqui quer dizer que quando a Babilônia veio, ela veio com carros, com cavalos, ela veio com homens armados, ela veio toda forte e ela se cambaleou, pegou fogo, foi destruída, foi quebrada. Todas essas expressões aqui de como a Damasco ia ser destruída. Claramente, por causa da profecia de Isaías, Damasco voltou à força total, isso na época de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande ele vai restaurar a cidade de Damasco, né? E aí vai restaurar também a cidade da Síria, na verdade. Pode falar, Francisco. Deixa eu entender, eu acho que eu fiz confusão aqui. Quando ele fala em Damasco, ele está falando lá em cima, não é isso? Isso. Vou mostrar para você no mapa. Ó, Agora, quando ele está destruindo Jerusalém, ele está aqui embaixo, né? isso, ó. Jerusalém é aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso. Aqui, Então, ó. nós temos Jerusalém Jerusalém aqui. aqui e Damasco lá. A Babilônia, Isso. ela assumiu tudo isso? A Babilônia assume toda essa parte. Nós vamos ver aqui, vou até passar um pouquinho mais aqui para frente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, a Babilônia, ela vai conquistar toda essa parte que você está vendo aqui, ó, desde o Egito até a metade da Índia. Até Nossa. no início aqui da Índia. Ó. Tudo isso daqui é conquistado pelo reino, pelo reino aqui. Na verdade, deixa eu ver um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Na verdade, aqui, ó. Desculpa, vou trazer aqui, ó. A Babilônia conquista aqui, ó. Desde onde está vermelho aqui, essa parte vermelha aqui, tá? Ó. O Império Babilônico vai conquistar esta parte aqui. Aí vem o Império Persa, pois, que vai conquistar desde aqui do Egito, aí sim, o Império Persa, aliás, o Império Persa conquista desde aqui da Arábia, novamente, aqui de Judá, de Jerusalém, até as regiões aqui próximo da Índia. Aí quando vem a Grécia, aí sim, o reino da Grécia vai conquistar toda, desde aqui do Egito até a parte da Índia, que é aquela que eu mostrei aqui, ó, até a parte da Índia. Grécia, que foi aí com o Alexandre o Grande, né? Só não conquistou a Índia porque eles não quiseram. Cansaram. E a história conta isso mesmo, tá? Alexandre o Grande foi para conquistar a Índia, os homens já estavam cansados, eles voltaram embora, né? Voltaram e não conquistaram a Índia. Porque a gente, quando fala em Jeremias, a gente concentra todo o foco em Jerusalém, no templo, na cidade, né? Uhum, Ali. E aqui ele está abrangendo uma distância longa, né? Lá em exatamente. cima. E E a você falou profecia muito, está valendo, né? exatamente, você está falando muito bem. Por que que as profecias elas estão vindo sobre essas nações? Porque essas nações, se você lembrar, a Síria, que a capital é Nínive, e também nós vamos ver Síria, que a capital é Damasco, todas essas nações, como a Babilônia, elas conquistaram Jerusalém. Só que a forma como eles vieram para conquistar foi, assim, destruidora. Eles vieram assim como um trator passando por cima. Eles foram muito maus em destruição. E aí o Senhor está falando, por que vocês estão sendo maus para as cidades que vocês estão conquistando? Aquilo que vocês estão plantando, vocês vão colher. E é isso que vai acontecer com vocês. É nesse sentido. É o Né? contrário que o Davi fez, né? O Davi conquistava e mantinha, ajudava, progredia, Exatamente. crescia, Uhum. amava, né? Então, Exatamente. eu não destruía o povo que era dominado, conquistado, né? Exatamente. Entendi. É isso mesmo. Muito bem. Então, vai trabalhar todo esse sentido. Rita, você queria perguntar? Não, era isso. Amém. Adma, Ele, você queria. ele continuou e aí respondeu. Ah, beleza. Adma, você queria perguntar alguma coisa? Ah, Não, ele perguntou e você respondeu. então tá bom. Então, olha. Boa noite, Natália. Deus te abençoe. Vamos ver, tomara que ela consiga entrar. Muito bem. Vamos então Boa para outro. Ele vai noite, trazer. amém. Boa noite. Deus te abençoe. Vamos então entrar agora para uma outra profecia. A profecia de que ele vai trabalhar aqui de Kedar Azon, né? Profecia de Kedar Azon. Opa, onde é que está? Aqui.
profecia de Gerar-Azon. Veja aqui, mais uma vez, né, nessa região aqui. Você está vendo aqui, ó, o Rio Jordão, Siquém, e aí nós vamos ter aqui o reino de Judá. Azon está aqui, né, nessa região aqui, que vai ali no caminho entre o que seria aqui em cima, né, Damasco, Azon. Aí nós vamos ter aqui o Jerusalém, aliás, Samaria, e aí embaixo aqui Jerusalém. Vamos lá então, Jeremias capítulo 49, do verso 28 ao 33. Eu peço para Silvana ler para nós, pode ser? Posso. Tomei aquele remedinho lá, me deu um sono, menino. Que Dá bom, sono aquilo? dá um pouquinho. Tô vendo. 28a. Do verso 28 ao 33. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar. Destrua essa tribo do Oriente. Pegue as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nela. Tome os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Até o É o 30. 33. Tá. Povo de Azor, eu sou o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Tomem os camelos e todos os gados deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre ele de todos os lados. Sou eu, o Senhor, que está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar somente de lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Nossa, que forte, hein? Pois é. Azor, Pensou queridos, Deus ele... falar isso? Deus Pois falar isso? é, Como que você vai mudar o que Deus falou? exatamente. Então a gente Deus tem que falando. pensar o que a gente vai fazer, é o que eu falei, né? A gente, eu estou muito assim, pensando o que vai fazer, porque depois você não dá para voltar atrás, né? Tudo tem Exatamente. uma consequência, um Exatamente. ato. Não é tanto sabedoria, mas conhecimento e saber o que vai acontecer, Exatamente. porque, como diz, o pau vai comer. Por que Deus estava destruindo Azor, Kedar-Azor, né? Primeiro, quem é Kedar-Azor? Ele é uma tribo que pertencia ao povo árabe, né? Ao povo árabe. E que especificamente eles são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Ismael, filho de Abraão. Qual que era o problema desta nação, gente? Autossegurança. Eles se sentiam autosseguros. Segurança nas suas habitações, segurança nos seus montes, porque as cidades eram feitas nos montes antigamente, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, pelo menos na televisão aí, por exemplo, a cidade de Machu Picchu, né? Lá no Peru. Você vai subindo as montanhas e em cima tem cidades. Por que eles faziam as cidades nos montes? Porque eram os lugares mais seguros que podiam habitar. Era difícil de um inimigo subir e destruir esta cidade. Então eles eram seguros, eles se sentiam fortes e seguros. Então o Senhor está falando: eu vou destruir esta segurança, essa prepotência que vocês têm. Pode falar, Silvana. Mas é por causa de segurança, porque ele não confiava no Senhor, ele queria que confiasse nele? Exatamente, Ah, tá. né? Porque gente, os filhos de Abraão, todos os filhos de Abraão, tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Todos os filhos. Desde que ele teve os filhos com Agar, que são os descendentes de Ismael, até mesmo
o descendente de Sara, é, Isaac, até mesmo os seis ou 8 filhos de Abraão com Quétura. Né? Então, todos eles conheceram o Deus de Abraão. Então, Deus vai cobrar isso deles. Vocês me conhecem. Gente, a palavra humildade, ela tem uma raiz no grego que significa estar debaixo de alguém ou estar em submissão. Quem realmente é humilde? Humilde não é quem veste uma roupa humilde, quem fala de uma maneira humilde. Isso não é humildade. Humildade significa aquele que se submete. Por isso que ele vai falar, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí ele continua em Tiago dizendo, sujeitai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Então, submissão e humildade são sinônimos no grego. Né? No português é que isso muda um pouco, mas no original grego são sinônimos. Uma pessoa humilde na Bíblia, no Novo Testamento, é aquela que se submete, aquela que é obediente. Obediente a quem? Ao Senhor e à sua palavra. Isso é humildade, gente. Tem muita gente que se veste simples, mas não é humilde, não. Não se submete ao Senhor, à sua poderosa mão. E é o que estava acontecendo aqui. Eles eram orgulhosos, prepotentes, autosseguros. E aí então que o Senhor vai dizer que a Babilônia virá, a Babilônia será levantada com uma nação forte e vai destruir toda a segurança deles. E de fato, isso acontece quando a Babilônia vem e destrói. Né? Então ela é conhecida como Ciro Árabe, porque é uma descendência de Ismael. Amém? Glória a Deus. Vamos então continuar lendo aqui. Agora vai trazer um castigo para Elão. Está lá em Jeremias capítulo 49, do verso 34 ao 39. Jeremias 49, do 34 ao 39. Peço aqui para a Adma ler para nós. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país onde não venha o fugitivo de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. Porei meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Muito bem, mais uma vez nós vamos ver que nos últimos, agora aqui tem uma expressão mais profunda, nos últimos dias. Então, só para nós sabermos aqui, Elão, queridos, Elão, nós temos pouca informação a respeito de Elão, né? Elão, ela é uma região, você está vendo aí na tela, né? Que ela pouco aparece na Bíblia, mas ela é assim, tá vendo aqui, aqui seria Jerusalém, nesse ponto aqui está a Babilônia e aqui está Elão. Possivelmente ela vai ser destruída porque a Babilônia vai se unir ao rei de Elão e vai destruir Jerusalém. Quando? Em 586, né? Na verdade, no ano 595. A Babilônia ela vem e invade Jerusalém de fato. Quem vai estar ajudando vai ser esse grupo de Elão. Os elonitas estarão entrando ali. E aí, então, por causa disso, Deus vai dizer uma palavra. Veja, aquele com quem você uniu vai ser exatamente esse que vai se destruir. Então, ele vai trazer aqui, aí ele vai dizer aqui, né, no verso 34, só para nós vermos, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão no princípio
do princípio do reinado de Zedequias. Aí, se você pegar aquela outra apostila, né, você vai ver aqui em Zedequias, né, é o último rei de Jerusalém, né, página 8 aqui. Zedequias, ele é um rei mau em Jerusalém, ele vai de 597 a 586, ou seja, bem no início do seu governo, Deus vai trazer uma palavra dizendo a respeito da destruição que vai acontecer com Elão. Então, o Senhor está dizendo aqui que vai trazer sobre Elão, versos 36, os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Ou seja, haverá terror. A própria Babilônia vai fazer isso. Eles se alinham com a Babilônia, mas a Babilônia vai vir e vai destruir eles, gente. Porque a Babilônia quer o território, não está nem aí. Também por causa desta situação, porque a Babilônia vai vir e vai destruindo tudo, e o Senhor está vendo como eles estão sofrendo, o Senhor vai dizer, nos últimos dias, eu restaurarei a Elão. E é diferente de quando nós olhamos, né, o que está falando a respeito daquela mudança de sorte que Deus vai fazer a respeito dos amonitas. Porque aqui ele está falando nos últimos dias, apontando para o milênio. Então, no milênio, Elão é que vai ser restaurado. Então não vai ser agora e ainda nem aconteceu. Deus vai restituir a terra aos elonitas no milênio, né? Como que vai acontecer isso? De que jeito vai acontecer isso? Nós não sabemos, mas vai acontecer. Mas, professor, cadê que vai ter um monte de Elão no milênio? De onde que eles estão Olha agora? só, No milênio? muito bem perguntado. Por quê? Como nós não sabemos quem são de fato os elonitas, possivelmente, muitos dos elonitas, você está vendo aqui, no verso de número 36, que eles vão vir aqui, ó, virar um vento e eles vão se espalhar, né? Agora, veja o verso 38. Oi. Assim, ó, 38. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Então, o que nos dá a entender que muitos dos elonitas reconheceram o Senhor, reconheceram talvez até mesmo a lei nessa época. Em algum momento da história, muitos deles se voltaram ao Senhor, os elonitas. E quando nós vamos estar falando de milênio, gente, nós temos que falar de uma coisa assim, né? Chegará o momento que Deus vai falar assim, olha, essa terra é dos elonitas. E eu não sei como é que Deus vai descobrir ou quem vai ser os elonitas, mas ele vai falar, ó, você descendente pode ir lá morar. Deus de alguma forma, porque, gente, Deus sabe de tudo e conhece todas as pessoas. Então vai ser restituída a terra. Esta linguagem até é uma linguagem de jubileu, né? Quando nós estudamos sobre o jubileu em Levítico 23, é quando a terra volta ao seu dono original, né? O jubileu volta, a terra volta aos seus donos original. Então, o Senhor fala, olha, a terra será devolvida a eles. Quando será feito isso? No milênio. Não é agora. Como vai ser feito? Aguardemos, que nós não sabemos. Né? Então, quer dizer que eles sabem que eles são elonitas. Eles sabem. Isso, sabem. Eles estão espalhados. Estão espalhados por aí. Como eles sabem, de que jeito que eles sabem, a gente não sabe. Mas que vai acontecer, vai. Né? Os elonitas aí. Ô, Bruno, isso Oi. daí é parecido com o que aconteceu com... Isso é parecido com o que aconteceu com o povo, com os judeus? Porque Israel é um país que existe há 70 anos, né? Isso, de Porque 48. antes os judeus eles estavam espalhados.
Exatamente. E o que pode acontecer, É gente? mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Porque, e quando vai acontecer isso? No milênio. Deus vai falar, olha, essa terra é dos Elonitas. Quem são? De onde são e como vêm? A gente não sabe, né? Mas vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta. Amém? Então eles essa profecia vai acontecer de alguma maneira, de alguma forma que a gente nem sabe ou imagina, né? Muito bem. Então nós temos aí uma profecia a respeito dos Elonitas. Ela só vai ser destruída, gente, porque se alinhou com a Babilônia para destruir Jerusalém, né? E olha só, em Atos capítulo 2, no verso 9, dá uma olhadinha. Atos 2, 9. Dá uma olhadinha lá. Atos 2, 9. Pode ler, Rita. Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Lê tudo? Aqui. Não. Veja só, o que nós temos em Atos 2, gente, a descida do Espírito Santo. Quem estavam lá? Os elamitas. Não só os elamitas, olha só, os líbios, os egípcios. Se você olhar, são todas as nações que estavam sendo decretadas a destruição dessas nações por Jeremias. Essas nações foram destruídas. Porém, sobrou gente, é isso. Sobrou gente. E esses que sobraram foram com eles que nasceram a igreja, gente. Então, esta profecia ela é dupla. Sabe por que ela é dupla? Ela é dupla porque nos últimos dias, quando começa a acontecer os últimos dias? A partir da igreja. Então, quando ele fala, eu restaurarei os elonitas, ele está falando da descida do Espírito Santo, restaurando a comunhão com Deus. Está falando isso. E com todo mundo, incluiu todo mundo, não importa. Incluiu todo mundo. Antigo. Exatamente. Nossa, porque o Senhor vai, mais do que a terra, Deus está olhando o coração do homem. Então, a descida do Espírito Santo em Atos 2 é a restauração do homem. Veja, por isso que a palavra fala que Deus traz a ferida e ele mesmo curará. Aqui é a cura dessas nações através desses homens. Entre eles, nós temos os elamitas. Né? Tremendo, né? Sim. Então, por isso que é uma profecia dupla, que começa em Atos 2, atingindo a igreja, e aí depois não vai ficar somente na igreja, vai também atingir as nações. Então, veja só, Deus sara a nossa terra. Deus está sarando a nossa terra. Sabe por quê? Está sarando você. Está sarando a minha vida. Está curando os nossos corações. Né? Então, é a restauração, gente. Deus sempre começa com um. Né? Deus só precisa de um. E a cura começa a acontecer. E aí nós temos aqui, quando o Espírito Santo vem, né, vai atingir todas as nações, inclusive aí a restauração dos elamitas, que está apontando muito mais para o coração do que necessariamente com a terra, mas também no milênio isso pode acontecer. Amém? Muito bem. Aí nós vamos entrar em Lamentações, né? Nós vamos entrar em Lamentações de Jeremias. As Lamentações de Jeremias, gente, ele começa a escrever em várias situações, as Lamentações de Jeremias. O próprio nome fala, eu quero ler com vocês aqui o que está escrito na apostila, mas acho que eu vou colocar aqui, deve ter aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Vou colocar aqui para vocês. Eita.
Lamentações de Jeremias, texto de natureza dramática, constituído de 5 capítulos e revela um trágico momento e nos traz grandes lições. Então, o livro de Lamentações no hebraico é Eka. Eka. Você fala de vez em quando, você fala assim, Eka. Você sabia que Eka é uma palavra hebraica? Né? Eka significa fúnebre, né? Ou cânticos fúnebres. Então vai possuir 5 poesias, sendo que 4 são acrósticos. Cada versículo começa com uma letra hebraica, mas também vai trazer uma esperança que vai trazer ali em Lamentações, capítulo 3, no verso 22. Então, nós vamos ter aqui a triste condição de Jerusalém. O primeiro poema do livro de Lamentações mostra, a princípio, o resultado dos pecados cometidos por aquele povo. E Jeremias chama a cidade de uma cidade viúva, chorando. Né? Então, vamos ler aí Lamentações, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Ele vai ver, veja só, Jeremias, ele vê a cidade sendo destruída. Jeremias, ele é aquele que vai transicionar, gente. Jeremias é aquele que vai transicionar. Ele está vendo as profecias acontecer, ele está vendo a cidade sendo destruída, e conforme ele está andando, olha, gente, imagina você andando na sua cidade, né? Eu gosto da minha cidade, né? A minha cidade aqui, para mim, é uma belezinha, né? Gostaria de morar na praia, né? Estar na praia, gente, já pensou você sair, abrir assim e tá com o mar na frente? Que maravilha, né? E a gente sempre pensa assim, quando aposentar, a gente vai morar na praia, né? Meus pais sempre falavam isso, agora são aposentados e nenhum deles mora. Eles não moram na praia. Senhor Jesus, né? Que o Senhor nos dê a graça, né? Para aqueles que querem. Mas eu gosto da minha cidade, né, gente? Por exemplo, eu gosto muito de, no sábado, dar uma passeadinha no centro da minha cidade. Eu acho o centro da minha cidade muito bonitinha, né? Uma graça. De sábado de manhã eu gosto muito de sair, tem um bar que chama Bar do Mineiro, né? Que não é nada de bar, é uma lanchonete, tá, gente? E acho que tem uns 50 anos esse lugar, né? Então, assim, remete muito à minha infância, esse lugar. Então, ali, de sábado, às vezes em quando, né? A gente vai lá para comer um pouquinho do salgado mineiro, né? Então, eu gosto de sentar, eu gosto de pegar um salgado e encher de maionese e ketchup, né? É o dia do lixo que a gente chama, né? Então, eu vou no bar do Mineiro para comer, né? E tomar um suco, né? É um momento muito agradável para mim. Agora, já imaginou, querido? Eu estou falando de uma memória, talvez você tenha a sua memória da sua cidade, do lugar onde você acha legal, um lugar bom, enfim. Imagina ser destruído, ser acabado. Não tem coisa pior do que você chegar e ver assim, nossa, tá tudo acabado, tá tudo destruído, não tem nada. Eu Pode falo falar. para você, eu falo para você. Americana antigamente estava ridícula, horrorosa. Eu passava na cidade, eu falava, gente, como minha cidade tá feia. Aí entra um prefeito maravilhoso, pode Graças falar a mal Deus. dele, mas eu amo ele porque ele fez muita coisa linda, que é o Diego Denadai. Ele deixou a cidade linda, 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 linda. E nessa época eu trabalhava na política, eu falo para você, foi destruído pelo prefeito seguinte, simplesmente por inveja, entendeu? Porque não foi provado nada. Mas e agora você olha isso aí, ninguém faz nada. Rouba, 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 mas rouba para eles, porque a cidade está feia de novo. Entendeu? A entrada da Americana lá em cima ficou bonita, eu achei que ficou bom e. Não, mas é agora, né? Mas É, quando o Diego Denadai veio, é, ele arrumou a Avenida é, Brasil, ele pintou sim. É linda a Avenida aquele. Brasil, é lindo, Em lindo. frente à Gama, ele colocou até um É, aviãozinho que o outro tirou. é, Entendeu? Ele estava deixando a cidade muito linda, a cidade estava tava linda, ele mesmo. estava cuidando da cidade. É, é Agora nossa verdade. cidade está feia de novo. Não é Você triste, vai em outra gente? cidade, Né? então, você vai em outra cidade, é uma graça você entrar. É, E eu vou te falar é, uma coisa para você, viu, é, Bruno? Eu não vou falar 70%, porque eu tô meio assim, mas é quase 70% da população de Americana vai tudo em Santa Bárbara comprar. Por isso que é, Santa Bárbara cresceu dessa maneira. Você vai no centro é. da Americana, acabou. E é Vieira triste Bueno, mesmo, né?
É Tá bom? triste ver a É, cidade, o centro americano, que era bonito também, né? Realmente era muito bonito, lembro da minha infância, andando bastante lá. Então, é, quando você vê essa destruição, é muito triste. E por isso ele vai escrever esse cântico. É interessante porque aqui, né, os escritores decidem não colocar juntamente com os livros poéticos. Eles decidem colocar no livro profético, porque embora sendo poético, ele está mostrando aqui a desilusão da cidade sendo destruída, a desilusão de que tudo foi para baixo, os sonhos foram destruídos, as famílias foram destruídas, não só a cidade, mas sonhos das famílias foram destruídas todas, né? Então nós vamos ter aqui, e nós vamos para o nosso intervalo, e daqui a pouco a gente volta para ler Lamentações do 1 ao 4, tá bom? Muito bem. Vamos então abrir aí Lamentações capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Lamentações 1, do 1 ao 4. Pode ler para nós, fazendo um favor, Rita? Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias. Ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Misericórdia, né? Pois é. Nós vamos ver aqui como que ele olha, queridos, e estava percebendo como que a nação está destruída. Ele observa e vê como que a cidade está desalentada, triste, destruída. Assim estava a cidade de Jerusalém, gente. O Bruno, Jeremias Oi. devia ser deprimido, né? Porque só via Sim, desgraça, né? E ele sim, via, ele tinha, né, o Senhor falava com ele via além do que os outros exatamente, conseguiam ver. Ele via ter uma exatamente, tristeza muito grande no coração dele, né? exatamente. É por isso que Deus falou, nem casa, Jeremias, porque mulher não vai aguentar você não, né? É verdade, gente. É sério isso? Não casa, porque você vai chorar, você vai gritar, você vai, né? Ele gemia, ele chorava. Quando ele fala assim, eu chorar e gritar e uivar, quem estava fazendo isso era ele, né? Porque padeceu muito, sofreu muito, né? A gente já viu que ele foi para o calabouço, foi destruído, foi destruído os livros dele, foi amargurado, então todas essas coisas. Então o Senhor falou assim, é melhor você não nem casar, você não vai aguentar uma mulher mais ainda, né? Ter uma mulher com tudo isso, né? E foi bom mesmo para ele, gente, né? E assim ele morreu desta forma, esperando ainda a restauração. Ele não viu a restauração da cidade. Aí nós vamos chegar aqui, eu quero que vocês percebam que é uma construção. Ele está escrevendo Lamentações, mas é uma construção que ele está acontecendo. A segunda poesia descreve a calamidade que havia em Judá e Jerusalém, a hostilidade de Deus contra o seu povo e contra o templo. Vamos aí para o capítulo 2, do verso 5 até o 10. Vamos ler aqui? Capítulo 2, do 5 ao 10. Pode ler para nós, Francisco? Posso sim. Senhor, nesse primeiro aqui, logo nos inícios, por que tem uma letra Ah, diferente no texto em cima? muito bem. Principalmente a King James ela tem, porque quando Jeremias começou a escrever, ele escreve os versículos em acrósticos, né?
que é o acróstico? É aquela palavrinha, por exemplo, você pega aqui, né? O nome Bruno, B de bonito, R de, sei lá, de ruim, por exemplo, O de ótimo, N de navio, né? Então você vai escrever, isso daí é um acróstico, e ele vai pegar o alfabeto hebraico. Então, o que seria para nós A, B, C, D, F, são, na verdade, são letras, Lamet, Aleph, né? São as letras do alfabeto hebraico. Então, os capítulos começam-se sempre com, os versículos começam-se sempre com as 22 letras do alfabeto hebraico. É por isso. Tá. Tá bom? O senhor podia repetir para mim? Capítulo 2, do verso 5 ao 10. Tá. O Senhor, de repente, transformou-se em um inimigo furioso, atacando Israel até abatê-la. Ele, pessoalmente, devorou todos os seus palácios e arrasou as suas mais seguras fortalezas. Ele multiplicou o pranto e as lamentações das filhas cidade de Judá. Ele destroçou a sua casa, o templo, como se fosse uma simples horta. Destruiu a sala onde gostava de se reunir conosco e receber nossa adoração. O Senhor entregou ao esquecimento em Sião todas as assembleias solenes, as chamadas festas fixas e guarda do Shabá, o dia do sábado. Em sua ira inflamada, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu santuário, entregou os seus muros dos seus palácios nas mãos dos inimigos. Eles brandaram na casa do Senhor, como fazia em dia de reunião solene. Eis que o Senhor está decidido a pôr abaixo os muros da cidade de Sião, esticou a trena e calculou com precisão a destruição em curso. Fez com que o antemuro e o muro se lamentassem. Juntos foram enfraquecidos e desmoronaram. Seus portões foram arrombados e caíram por terra. O Senhor quebrou e destruiu todas as trancas e ferrolhos. O rei e os líderes de Sião foram presos, expatriados para outras nações. Não há mais estudo e obediência à Torá, lei, em Sião. O Senhor parou de enviar qualquer visão ou mensagem aos seus profetas. Eis que os chefes e líderes da cidade de Sião estão sentados no chão em profundo e pesaroso silêncio, lançaram pó sobre as próprias cabeças e usaram vestes feitas de pano de saco em sinal de luto e lamento. As moças de Jerusalém estão ajoelhadas com a cabeça inclinada e rente ao pó da terra. Muito bem, então ele começa a mostrar, gente, a destruição do templo. O templo, né? Veja só, nós temos que lembrar, e se você observar aqui nessa tabelinha que nós temos aí na outra página, né, na outra apostila, que é a apostila dos reis, nós temos aqui que Jeremias, Daniel e Ezequiel, eles estão vivendo no mesmo período. Nós devemos então lembrar que Jeremias ele está vivendo em Jerusalém, Ezequiel está vivendo numa vila do povo que pertencia à Babilônia, portanto ele foi levado para esta vila, levado cativo para esta vila, e Daniel está no palácio na Babilônia. Então, nós temos esses três que estavam ali vivendo. Ezequiel, quando nós começarmos a semana que vem a estudar Ezequiel, Deus vai ser morto a mulher de Ezequiel de manhã. E o Senhor vai dizer assim, na verdade, para Ezequiel: olha, eu vou tirar de você o sabor dos teus olhos, que é a esposa dele. A alegria dos teus olhos. O Senhor deu essa palavra para ele de manhã. Na manhã mesmo, a esposa dele morreu, estava viva, morreu de infarto. A esposa de Ezequiel. À tarde, veio os babilônicos e invadiram o templo, porque o povo via o templo como um olhar de amor para o templo.
E aqui, enquanto Ezequiel está tendo esta visão, está acontecendo a morte da esposa dele, está acontecendo a invasão da Babilônia no templo. É isso que está acontecendo. Ele está vendo a destruição do templo em 586. Está acontecendo a destruição. Então, quando nós observamos aqui, eles começam a dizer, olha, Deus abandonou o templo. Deus abandonou os seus, não recebe mais as ofertas, não recebe mais o culto, nem mesmo os próprios sábados. E ele vai falar sobre os muros do templo. Então, por exemplo, verso de número 8. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. É por isso que lá em Jerusalém, nós temos um muro que não é o muro do templo. Tem muita gente que pensa que aquele é o muro do templo, mas aquele muro é, na verdade, um que é mais próximo do templo. Da época do templo, da época de Jesus é aquele muro. E é chamado de Muro das Lamentações, porque não tem mais o templo. Como que o povo está? Exatamente como está hoje. Você vai para Jerusalém, gente, naquele lugar, você fica assim, meu Deus, Jesus esteja aqui. Mas é um lugar de tristeza. Só você puxar. Tem aí uma live 24 horas do Muro das Lamentações em Israel, no YouTube. Você vai ver que o povo está lá, está triste. Os judeus estão tristes porque não tem muro. Não tem templo. E o pior, né? Quando nós olhamos para Isaías, Isaías vai dizer, eu não vou ouvir a oração feita nesse lugar, porque nesse lugar está cheio de idolatria. Então o Senhor vai destruir o templo porque fizeram do templo uma forma de idolatria, gente. Olha só. É isso que vai acontecer. Então ele está cantando, né? Ele está vendo a destruição do templo e ele chora por causa da destruição do templo. Então, essa é a segunda poesia. Né? Vamos para a terceira poesia, né? Que ele vai trabalhar aqui, que é o capítulo 3. Né? O terceiro poema apresenta Jeremias, um representante do povo, ciente das condições da destruição de Judá, dos erros cometidos pelo povo e dos castigos justos para esse. Peço aqui para a Silvana ler para nós Lamentações 3, do 17 ao 21. Pode ler para nós até o verso 22. Peraí. Tá, estamos te ouvindo. 17. Lamentações 3, do 17, pode ler até o verso 22. Já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Até onde você falou? 22. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Muito bem. Então ele começa aqui, olha só, quando ele vê essa destruição, como é que fica o coração dele? Triste. Olha, não tem nem prazer mais de viver. Mas ele vai falar, mas sabe o que me mantém? E aí a minha versão fala, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Na minha versão, no verso 22. Ou seja, quando nós começamos aí no verso 21, ele vai dizer, quero trazer à memória o que me dá esperança. E é isso que quando você e eu, nós estamos passando por uma dificuldade, gente, o que nós temos que trazer? A trazer à memória aquilo que te dá esperança. A sua versão que você leu, é uma fala que eu ouvi esta semana de uma pessoa.
Ela falou assim, olha, eu não tenho mais prazer, eu nem acredito mais em Deus, porque Deus não vai mudar minha vida, Deus não vai fazer mais nada para mim, não acredito, para mim Deus está morto. Por que ela fala isso? Porque ela não tem mais prazer. Ela não entendeu ainda. Ele estava vivendo toda essa amargura, esse absinto, né? No verso 20, ele vai dizer, a minha versão diz assim, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas ele vai dizer aqui, mas eu quero trazer uma coisa, que eu quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança. É. O que você está pensando? O que faz nós andarmos no Senhor? Trazer a memória. O que é? O que traz esperança para ele? E aí ele fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando nós olhamos aqui, gente, nós como gentios, muitas vezes não entendemos o que ele está querendo dizer aqui. Isso daqui é uma condição de oferta. Ele sabe que o que o povo estava vivendo é por causa do pecado. Antigamente, no Velho Testamento, quando alguém pecava, o que acontecia? O que a pessoa tem que fazer? Fazer sacrifício. Exatamente, o sacrifício. Então, quando ele fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Então, o salário do pecado é o quê? A morte. Muito bem. E aí, o que Deus vai fazer? Em vez de matar o homem, né? Ele vai decidir pegar um animal, porque o animal não tem espírito, o animal tem alma. Então, o Senhor está falando, as misericórdias do Senhor, a misericórdia de Deus vai se manifestar em que alguém pode substituir o próprio homem. Esse alguém, no Velho Testamento é animal, mas na verdade, no Novo Testamento está apontando para Cristo. Então, em vez de Deus, porque veja, o pecado atrai a morte. Em vez de Deus destruir o homem no Velho Testamento, ele vai ter misericórdia do homem e vai falar, pode matar um animal. Pode matar. Deus não é contra animal, não, viu, gente? Deus ama os animais porque foi ele quem fez. No entanto, ali, ele vai escolher o animal porque entre um homem e um ser humano, entre um homem que é a imagem e semelhança dele, ele vai pegar um animal para fazer substituição. É vida com vida. Bruno, e esse matar aí é matar o espiritual, né? Porque a pessoa morre espiritualmente e vive com o diabo, né? Exatamente. Estás plenamente longe do Senhor, completamente longe de Deus. Tanto é que você pode falar, ele não escuta. Exatamente. Então, o que ele vai fazer? No Velho Testamento, Deus vai se manifestar com misericórdia a respeito do pecado, com respeito ao homem. Então, ele fala assim, se Deus decidiu pegar um animal para não matar o homem, esta destruição, na verdade, que importa para Deus destruir a cidade para não destruir o seu povo. É isso que ele está querendo dizer. Deus está sendo misericordioso, destruindo a cidade para não destruir o seu povo. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está falando. Amém? Isso traz para ele, né, uma esperança de que algo bom vai acontecer ainda com eles. Amém? É nesse sentido. Pode falar, Francisco. Quando ele fala, destrói o templo, destrói tudo, mesmo assim o povo não consegue entender esse tipo de mensagem, né? Parece Não. que o Jeremias estava ecoando no deserto, né? Não tinha ressonância o que ele falava, não tinha ouvido, né? Ninguém, tanto ele como Ezequiel, Daniel, é como se parecesse um louco, né? Ó, o cara precisa pôr uma camisa de força porque o que ele está falando não tem sentido. Tá. Mas isso remete, o que o senhor sempre fala, à falta de estudo, porque se o cara tinha todos os estudos que foram feitos, ele saberia que isso vinha pregando, né? E você falou uma coisa importante, veja, até hoje você sabe que os judeus não entenderam isso, porque eles querem fazer o templo novamente. E eles vão fazer. O anticristo
vai se levantar exatamente para levantar o templo para o judeu, né? Então, para eles ainda o templo é importante, eles querem levantar. E o Senhor falou, gente, não, o templo não é importante, eu sou importante, né? E eles não entenderam isso até hoje, gente. Por quê? Porque eles não têm a revelação. Paulo vai dizer a respeito disso em 2 Coríntios, no capítulo de número 3. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre esta situação. Verso de número 12 até o verso 15. Do verso 12 ao 15. Pode ler para nós, Francisco, como você fez com o comentário, mas pode Do ler para 12 ao nós. 15? Isso, 2 Coríntios 3, do 12 ao 15. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplandecer do seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirada, porquanto somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Tá aí. Eles não conseguem ver, né? É um véu que está sobre eles. Então eles procuram até hoje o templo. E olha, por que eles pegam esses profetas? Os profetas aqui só foram tidos como profeta porque aconteceu o que eles falavam. Então, olha, eles são profetas porque de fato aconteceu, então são profetas. Mas nada disso. Então eles olham consequência, mas eles não conseguem entender. Eles escreveram tudo o que o profeta escreveu, deixou registrado, mas eles mesmos não conseguem compreender o que realmente estava falando sobre esses profetas, né? É somente em Cristo que o véu é retirado. Somente em Cristo. Então, mas mesmo assim eles não acreditam em Cristo, mesmo o Não, Cristo vindo, com tudo não. isso que aconteceu aqui, com tudo isso narrado, porque se eles veneram, se eles adoram o Velho Testamento, eles deviam fazer uma relação da chegada de Cristo, a passagem de ida, de todos esses detalhes, para ele poder se certificar daquilo que aconteceu com Pois a é. vinda de Cristo, né? Mas não Impressionante, conseguem. né? Não conseguem porque existe um véu no entendimento. Não Agora, por conseguem. que será que, até me perdoa, o Senhor, em primeiro lugar, a Deus que me perdoa, por que será que ele foi o povo escolhido se um povo que realmente que ele escolheu não acredita nele? Pô, ele deu o filho dele. Pois é. Você é pai, eu acho que você entendeu ou entende muito isso, né? Você é pai. E quantas vezes você fala umas coisas para os seus filhos e o seu filho não entende, ele quebra a cara. Depois, talvez ele vai entender alguma coisa. Você queria que ele quebrasse a cara? Não. E é assim que acontece com o povo judeu. Não ouvem. A sua resposta está em Hebreus capítulo 4. Vamos lá? Hebreus capítulo 4. A partir do verso de número 1. E a gente está falando aqui de Hebreus. Hebreus foi escrito para o povo hebreu, né? Para esses judeus, né? Hebreus capítulo 4. Cadê meus Hebreus aqui? 4. Peço aqui para... Como você mesmo está fazendo um comentário, pode ler para nós. Capítulo 4, do verso 1 ao 4. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Olha só, Pois ainda ele é bonzinho, né? Parece que alguns de vocês aí, os judeus, falhou. Ele é bonzinho para não falar que todo mundo falhou, né? Continua. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram.
Olha aí, ó. Porquanto, Veja só. Eles ouviram as boas novas? Ouviram, mas não foi misturada com fé. O que é fé? É não ter esse véu sobre os olhos. Então eles acreditavam muito mais no ritual do que acreditavam no próprio Deus. até hoje, né? Quer construir a igreja outra vez. O Pois templo. exatamente. Tá vendo? Não é misturado com fé. Então, por que eles não conseguiram entender? Porque não misturaram com fé. Eles acreditavam muito mais no ritualismo do que no próprio Senhor. Tem muita gente que é assim, não é? Tem gente que acredita na fitinha, né? E fica andando Sim. com a fitinha. Tem gente que acredita no quipá e fica andando com o quipá para baixo, para cima, né? Tem gente que acredita no manto, né? Teve lá um pastor que esqueci, o homem do chapéu, né? Foi esfaqueado lá, daqui a pouco passou aí a camisa dele, do homem, do sangue dele, as pessoas tocando na camisa ali para ser curado. A unção está sobre ele, toca na camisa, né? Gente, não foi misturada com fé, porque isso não é fé. Não. Não é fé. É apenas um sentimento de sorte, né? Copo d'água em cima da TV, 7 semanas, novena, trezena, 7 semanas de libertação, né? Todas essas coisas, não. É a mesma coisa de você andar com uma arruda na orelha. Mesma coisa. Não muda nada. É que, Bruno, é mais fácil, né, você acreditar naquilo que você possa ver, sentir, do que na fé, né? Que você vai ter que acreditar naquilo que você não vai ver, né? Exatamente. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creem. Mas ele vai dizer assim, ó, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Olha que coisa maravilhosa. Agora a gente fica imaginando, passa um filme na cabeça da gente no seguinte sentido: o que Jesus padeceu na mão desse povo, hein? Pois é. Ele falando, pregando, com tudo isso escrito, com tudo isso prevendo. Esse homem deve ter sofrido, desculpa a minha expressão, que nem um cão, porque não é possível. Se Jeremias passou por tudo isso aqui, imagina o que ele, dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é a promessa, ele veio. Por isso que foi morto, né? Por isso que Pois é. mataram ele. Não conseguiram entender. Por isso que João vai dizer, né? João 1,18, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Que coisa. Voltemos para Lamentações. Por isso que ele está fazendo lamentação, gente. Nós estamos fazendo aqui uma lamentação junto. Né? Você ia falar alguma coisa, Betinha? Eu só estou concordando com você. É uma lamentações mesmo. É o que a gente faz mesmo hoje. Não está muito diferente do Jeremias, não. Pois é verdade. Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, Jeremias, vamos ver aqui no capítulo 3, né? Jeremias capítulo 3, nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante em Jeremias capítulo 3, né? O quinto... oi? Não é Lamentações, é Jeremias? Desculpa, Lamentações de Jeremias. Tá? Aliás, a gente vai ver o capítulo 3. Aliás, nós já lemos o capítulo 3, né? O capítulo 4. Né? Então, o quarto poema descreve os horrores do cerco de Jerusalém e as motivações mentirosas produzidas pelos falsos profetas de que a cidade não seria destruída, contraindo as previsões de Jeremias. Então, agora é uma lamentação contra os profetas, contra os falsos profetas. Olha só o que ele vai dizer. Lê para nós, Adma, 4, do 13 ao 16. 13 ao 16. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue do justo. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toques. Quando fugiram, errantes, dizia-se, entre as nações jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou,
ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra o sacerdote, nem se compadece dos anciões. Muito bem. Então ele vai dizer aqui, olha, sabe por que a cidade vai ser destruída? Por causa dos profetas. Porque os profetas tinham que levar o povo ao arrependimento, mas os profetas estavam levando ao povo, dizendo, vai estar tudo bem, você vai ser próspero, você vai ser feliz, Deus tem um propósito na sua vida, Deus, nós somos o povo de Deus, nada de mal vai acontecer. E Jeremias está falando, gente, isso não é a palavra agora, essa palavra é verdade, Deus vai trazer para nós tempos de paz, mas não é agora, agora é para orar, agora é para jejuar, agora é para se arrepender, agora é para se voltar ao Senhor. Mas os falsos profetas diziam, não, pare de sofrer, Deus tem uma boa vida para você. Meu irmão, essa palavra tem momento certo, essa palavra tem hora certa. Essa palavra tem motivações corretas e certas no tempo certo, mas no tempo de arrependimento é tempo de arrependimento, de busca, de olhar para o pecado e se arrepender do seu pecado, se arrepender da vida como está sendo levada diante de Deus. É isso que ele estava querendo dizer, gente. Mas eles não estavam assim, né? Eles estavam longe do propósito do Senhor e por causa dessas falsas profecias que Deus nada tinha falado. Deus não tinha falado isso. Sabe o que é o verdadeiro o falso profeta? O verdadeiro falso profeta é aquele que fala no nome de Deus, mas não é Deus falando. Então, queridos, tem até falso profeta que leva o povo para o arrependimento. Sabia disso? Não pense você que o falso profeta não vai mostrar um caminho que parece ser a verdade. Por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 16, estava numa cidade e havia ali uma menina que ela endemoniada dizia, estes homens, Paulo e Silas, estes homens falam a verdade, sigam estes homens. Segundo dia, a mesma coisa. Estes homens falam a verdade, sigam estes homens. Terceiro dia, estes homens falam a verdade. Paulo já identificou, peraí, essa palavra é verdade, mas essa palavra não é o propósito do Senhor, assim, não, tá errado, sai dela. E a menina ficou endemoniada. Endemoniada. Tem muito falso profeta. Tem muito falso profeta que parece estar falando a verdade. Falso profeta não é aquele que fala coisa boa, não. Porque tem muita gente que fala assim, esse daí é falso profeta porque ele está falando sobre prosperidade. Às vezes ele é um verdadeiro profeta porque está falando a palavra do Senhor. Mas não é porque um profeta, né? Profeta é aquele que fala, tá, gente? É isso que é o profeta, é aquele que fala. É aquele que profere. É isso mesmo. Obrigado, Adimo. O profeta é aquele que profere. Às vezes o que ele está proferindo, o que ele está falando, é uma meia-verdade. Por exemplo, vou pegar aqui. Quando nós estudamos sobre seitas e heresias, nós vamos conhecer um pouco dos adventistas. Os adventistas pregam sobre pecado como ninguém, gente. Como ninguém. Os pastores lá falam de uma maneira bem sutil, mas com profundidade a respeito de pecado. Aí você fala assim, gente, isso é verdade, mas por detrás tem uma mentira. Por detrás tem uma mentira que é longe da palavra do Senhor. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que o meu carro, ele é a álcool. E aí você e eu, nós estamos num lugar. E você está precisando que alguém leve você para algum lugar de carro. Aí a pessoa chega para você, né? Chega para mim e fala assim, Bruno, você pode me levar, por exemplo, sei lá, vamos supor, você pode me levar na igreja? Aí o meu carro é álcool, né? Aí eu falo para você, que pena, não vai dar para levar para você, porque eu tô sem nenhuma gota de gasolina no carro para levar você. Você me perdoa, mas eu não tenho uma gota de gasolina. Eu falei a verdade? Falei a verdade. Meu carro não é a gasolina, não tem uma gota de gasolina. Mas eu não falei com veracidade. Ou seja, meu carro não é a gasolina, meu carro é álcool. Então, a mesma coisa acontece com os adventistas, gente. Eles falam
Algo que parece ser verdade, mas por detrás está uma mentira. Ô, Tá dando Bruno, para mas qual entender? é a vantagem disso? A vantagem disso, né, para os adventistas é que eles não levam, eu vou pegar os adventistas que eu falei, eles não levam a verdade das escrituras, eles vão levar a profetisa Ellen White. É verdade. Por isso é um falso profeta. A situação, como que você vai identificar um verdadeiro profeta e um falso profeta? O que ele quer com essa palavra? É isso que vai identificar. Se o falso profeta, ele vai com aquela palavra, ele vai querer ganhar alguma coisa, é um falso profeta. Se o falso profeta sempre tem, porventura, levantar o próprio nome e não o nome do Senhor. Ele quer glorificar o seu próprio ser. Então ele quer mostrar que ele é um profeta, então ele vai usar situações emocionais e de alma para levantar o seu próprio nome, para ganhar com alguma coisa por detrás e para desviar do caminho que é santo, verdadeiro e reto, que é puro. Está dando para entender? O falso profeta nunca leva a Jesus. O falso profeta sempre vai levantar o nome dele. Por isso que quando você começa assim, epa, isso aqui tem Jesus, isso aqui exalta o nome do Senhor Jesus, isso aqui levanta o nome do Senhor Jesus, isso aqui glorifica o nome do Senhor Jesus. Gente, numa simples pregação, você sabe qual é a pregação do verdadeiro profeta e do falso profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele levanta o nome do Senhor e não levanta o homem. Eleva o nome do Senhor e não levanta o homem. Eleva a sua palavra e não levanta o homem. É isso, irmão. É aí que muitas vezes eu não sou contra pregação de vitória. Eu sou contra pregações onde são constantemente vitória, 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 vitória. Aí você vai na igreja vitória, vai na igreja. Então a pessoa está sempre na luta. A pessoa não sai da luta, sabe por quê? Eu vou dizer aqui, me perdoe, é aqueles tipos de político que quer sempre que a pessoa seja pobre para depender dele. Então, esse tipo de evangelho de falso profeta é exatamente isso. Sempre vai levar a pessoa a pensar que vai ser uma vitória para ser dependente dele. E não é, gente. O verdadeiro profeta vai sempre levar a pessoa a depender de Jesus e da sua palavra, não dele. Não dele. Tudo bem? Amém? Glória a Deus. E não prega, Bruno, sobre o pecado, né? Que eu tenho observado Então, que é isso que eu acabei eles de não falar. pregam. Então, o Nós temos que pecado tomar cuidado, porque até mesmo uma pregação a respeito de pecado não significa que a pessoa está pregando no nome do Senhor. Atos Ai, meu capítulo Deus do 16. céu. Por isso Tá que nós temos que difícil. sempre perguntar. É por isso, gente, é muito sutil. O que esta palavra vai me levar? O que esta profecia tem por detrás? Quem está sendo exaltado e glorificado nesta palavra, gente? É essa a pergunta. Se você identifica, peraí, é pecado, por que é pecado? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu estou com pessoas adultas aqui e crescendo espiritualmente. Eu creio que Paulo Júnior, um pastor chamado Paulo Júnior, não sei quantos de vocês conhecem, é um homem de Deus. Mas quando eu vejo pregações de só pecado, só pecado, só pecado, só pecado, tem problema por detrás. Então, a situação é, aonde é que está? Olha, eu não estou julgando não, tá, gente? Eu reconheço a autoridade dele, eu reconheço que ele é um pastor de Deus, eu reconheço. Mas, quando começa a ser extremado, tudo que é extremamente de um lado, a gente tem que começar a pensar direito. Porque Deus não é Deus de desequilíbrio. Deus não é Deus de desequilíbrio. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque pode estar falando pecado, mas pode estar, em vez de exaltar o nome do Senhor, está exaltando o nome do homem.
Tem muita gente que fala assim, essas pregação do meu pastor, a pregação do meu pastor é muito arroz com açúcar, é muito arroz doce, água com açúcar. Mas às vezes, meu irmão, presta atenção, é melhor ter um pastor que é equilibrado do que um pastor desequilibrado que só fica batendo em pecado e ele mesmo não vive em santidade. Então, nós precisamos identificar quem está sendo glorificado. Às vezes, fala tanto de pecado e o pecado é mais exaltado do que a santidade. Fala mais sobre santidade. Não em cima do pecado, mas em cima da santidade, em cima da palavra. É o equilíbrio. Olha as pregações de Jesus, gente. Olha como que Jesus lidava com as suas pregações, a essência do evangelho. Então, nós temos que tomar cuidado. Não é porque eu não estou dizendo que ele é um falso profeta, tá bom? Estou dando um exemplo, porque ele é muito conhecido e fala muito sobre pecado, e bate muito em cima de pecado, mas quando alguém é muito assim, gente, no ao extremo, nós temos que ficar pensativo, né? Ouvimos tudo, retenhamos o que é bom. Amém? Nós devemos reter o que é bom, sempre. Amém? Muito bem. É assim nós vamos entendendo o verdadeiro. Olha, o falso profeta e o verdadeiro profeta está aqui, gente. Quem está sendo levantado? Quem está sendo exaltado? Sempre quem deve ser exaltado é Jesus, não o homem. Não o extremismo. Jesus. Extremismo nem de um lado, de só santidade, nem do outro lado, só de pecado. A palavra do Senhor fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, busca tragar. Está ao redor buscando a quem possa tragar. Quem que o diabo vai tragar, gente? Quem é desequilibrado. Desequilíbrio espiritual, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, desequilíbrio ministerial, desequilíbrio na família. É alimento para Satanás. Ele não precisa de pecado, basta apenas desequilíbrio emocional. Basta apenas o extremismo de um lado. É alimento para ele. Né? Por isso nós temos que buscarmos ser equilibrados na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Falamos bastante sobre profetas, né? Falso profeta. Alguém quer perguntar algo, gente? Não? E o que que leva, a soberba, o orgulho, financeiramente? Tudo Porque isso. se a pessoa conhece, por exemplo, vamos utilizar aí o próprio exemplo que o senhor deu, o Paulo Júnior, ele prega com eloquência que Jesus É, perderia para ele de 10-0, é. né? Mas o que que ele busca? Ele busca pessoas para a igreja Olha, ou um crescimento próprio de si? eu não sei dele. Eu creio que ele quer glorificar o nome do Senhor, né? Vamos pensar assim. Mas o falso profeta em si, ele tem um orgulho, né? O falso profeta em si, ele quer exaltar o próprio nome com a sua eloquência, com a sua palavra, com os seus desejos. O falso profeta é isso, né? Ele não se permitiu ser tratado. Gente, é por isso que eu falo, nós precisamos buscar sermos tratados. Termos um coração humilde é estar submisso. Você quer saber quem é o verdadeiro falso profeta? Pergunta para ele quem é o seu pastor. Falso profeta não fica debaixo do pastor nenhum. Ele se basta. E não é estar debaixo de uma denominação. Porque tem muita gente que está debaixo de uma denominação, mas não é submisso. Né? Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Não, eu Pode. ia falar exatamente isso que o Francisco falou, né? Eu acho assim que esses falsos profetas, eles acabam se perdendo por causa da vaidade mesmo, né? Exatamente. Eles até começam bem, né? É Mas isso. aí a vaidade, eles acabam se perdendo porque é a vaidade deles, né? Eles se acham, porque o povo começa a também adorar esses profetas. Nossa, demais. Como é que ele Nossa, pega?
né? Aí a gente Ô, tem que tomar muito Bruno, cuidado com isso, né? E não É, adorar o pastor, respeitar e ficar debaixo da ordenança do pastor. Mas saber o que o pastor está falando, se é verdade, se não é é, isso, né? exatamente, E eu acho que eles se perdem é nisso, né? Até exatamente. esses cantores gospel, Ah, eles puxa, vão meu bem. Deus. Uhum. A maioria, Bruno, se perdeu na Gente, eu vou falar vaidade. uma coisa. Eu sou extremamente selecionador de música. Eu descobri um grupo chamado Grupo Elo. Depois você pode procurar no. Gente, aquelas músicas. Eu tava vindo de Piracicaba ontem, eu vim chorando. E no Gente, antigo. uma música bíblica. Sabe, quando a gente escuta uma música bíblica, lava a nossa alma. Hum. Pode falar, Adma. Eu só vou complementar o que está sendo dito. E hoje a gente vê muitos pastores assim, não, eu enjoei da palavra, já ouvi demais, isso eu já ouvi 300 vezes, é sempre a mesma coisa, não muda, Deus não muda nada, tá. Então, eu saindo, eu faço meu ministério numa mesa, comendo, lanchando, eu fiquei, quer dizer, não é para assustar, né? Mas eu falei, Jesus da Pois glória. é, saiu do propósito, né? Isso está muito, hoje está muito, 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 muito em evidência, assim, para todo lado que você olha, tem umas Uhum. chaminhas se apagando, assim. É, É triste, exatamente. né? Muito. É falso profeta Nossa, eu constante. fico tão triste assim, eu falo, Jesus, o que que o Mas Deus Senhor está. fez até agora na vida deles não valeu nada, Uhum, porque Jesus trabalhou, né? Jesus exatamente. trabalhou ali. Não Nós resolveu, estamos vendo aí dá cantores uma gospel tristeza. que se. Estamos vendo cantores gospel que se dizem homossexuais, né? Gente, é muito triste. meu É, Deus. Ô, tem Bruno, cantores, da Aline Barros mesmo. Tem um cantor que estava com a Aline Barros, né, fazendo vocal com a Aline Barros. Um era homossexual, outro era lésbica, né? eu já não Então, gosto, eu já nem escuto Aline Barros aí. Eu já sou extrema. aham, Jesus tem que trabalhar comigo, porque não dá. Ô, Bruno, deixa eu fazer uma aham, pergunta para você. Tem uma pessoa que eu conheço que ela não aceita, ela é pastora, ela tem o ministério dela, ela próprio. faz aquele Devocional negócio, dela. o devocional dela e fala com as pessoas lá tal. E isso aí, o que, que é? Ninguém manda nela. Tipo assim, não tem uma pessoa, uma cobertura de outra pessoa. Se assim fala. Independente. Ela é independente, exatamente. E aí, o que, que você fala? Que não é bíblico, Ai, né? Tá bom? Só não tá é bom, bíblico, tá bom. né? Muito bem. Vamos para o capítulo 5, gente, né? De Lamentações, tá vendo, gente? Por isso que nós temos que estar sempre estudando sobre, né? Estudando, porque tem muita gente que às vezes tem um coração bom, mas não anda na palavra, né? Capítulo 5 do verso 15 ao 22. Capítulo 5 do 15 ao 22. Lê para nós, Silvana. Né, o quinto e último capítulo do poema apresenta um forte apelo a Deus para que considere a situação da nação e Do tenha 5, misericórdia, né? Do 5 ao 22. Então, nesta oração, a confissão de pecados e sinais de esperança. 5 ao 22. Pode ler para nós? agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com Desculpa, é certeza. capítulo 5, do 15 Isso. ao 22. Ah, tá. Então tá bom. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes, com as suas flechas, eles matam sem dó e nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. O seu exército, não, o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam. Porém, eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus
e serviram deuses estranhos na terra e vocês de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus diz: avisem os descendentes de Jacó. Digam isso ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Eu sou o Senhor Deus, porque vocês não me temem. Por que não me temem a minha presença? Fui eu que pus a terra como o limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não pode passar. Até o 22? Era 5, do 15 ao É. 22. O meu tá Era. tudo diferente. Do 15 ao 5 22. do 15 ao 22. É que acho que a sua versão tá diferente da minha também. Tô aqui perguntando, Tá né? muito, porque nem o assunto bateu. Será que é isso o mesmo? 15. Lamentações? Estou procurando também, não achei. Também não Ai, achei. Jeremias, gente do céu. Eu tô lendo, É. ninguém tá falando nada, Jesus. Eu falei, acho que é a falei. minha versão que tá Ah, diferente. mas cortava eu, né? É que eu fiquei tão assim, sabe, de você falar aquilo para mim, porque, gente, eu acompanhei essa pessoa 20 anos na minha vida, achando que nossa, abaixo do céu era ela, assim, né, para me ajudar. E Muitas aí, de vezes, repente, você... Hã? veja só, Deus usa qualquer pessoa, gente. Né? Não, eu tô Deus está falando porque eu procurando, mas Deus confiei, está né? procurando aqueles que estão aprovados e que nós estamos buscando aqui. Buscando ser homens e mulheres aprovados na Gente, fugiu presença do Senhor. lamentação da minha coisa aqui. Fugiu lamentação da minha Bíblia. Então lê para nós, achou? Tava lendo, fugiu, não tô achando. Então lê para nós, Adma. Isso, faz favor. É nervoso. 15 ao 22. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente o nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos e renova nossos dias como dantes. Porque nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então ele termina aqui, né? Lamentações, fazendo essa oração. Senhor, converte-nos a ti. Né? Senhor, ajuda-nos para que nós venhamos a voltar ao Senhor. Sabe, queridos, nós estamos aqui exatamente nisso. Senhor, nós queremos nos voltar ao Senhor. Nós queremos estar perto de Ti. E Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o meu clamor. Por isso que nós estamos aqui buscando sermos o mais sinceros possíveis andando na palavra do Senhor, queridos. É isso, né? Que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Deus está vendo o seu coração. Por isso, o véu está sendo tirado de nós. O véu está sendo arrancado para que nós venhamos a cada dia nos converter completamente a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, pela tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, tua palavra que é transformadora, tua palavra, Pai, que nos leva para mais perto de ti. Eu peço, Pai, aquilo que eu não consegui falar, que o teu Espírito continue a falar, ó Pai. Deus, nós queremos tão somente servir ao Senhor com todo o nosso coração, com sinceridade. O Senhor, ó Pai, nos usa de uma maneira, Senhor, diante das nossas debilidades, das nossas impossibilidades, o Senhor sempre nos usa de uma maneira, Pai, que honra o teu nome. Por isso eu te peço, guarda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, louvo, te agradeço. Amém, Senhor. Amém?
Deus abençoe a sua vida, a Amém. sua casa, a Obrigada, sua viu? Deus família, em abençoe. nome do Senhor Abençoe você. Jesus. Amém? Boa noite, Obrigada. irmão. Até mais. Tchau, É. gente. Ô, Oi, Bruno, não ia oi. orar pela Ai, pela filha filha da dela? Betinha. Sim. Isso, verdade. Como que é o nome dela mesmo, Betinha? Peraí. Caroline. Caroline. Vamos orar por ela, gente? O E a Bruno, bebê é Bia. é Bia, Beatriz. O que Isso. aconteceu com a Carol, vou até abrir aqui meu coração com vocês, é assim, agora vem esse pensamento, né? Ela se empenhou muito para ter um parto normal, sabe? Só que eu não sei se era essa, eu falei para ela isso, se essa era a vontade do Senhor, né? Então a gente às vezes quer o que não um parto normal, o que eu acho que é o certo, mas às vezes não é da vontade do Senhor, né? E às vezes não tem explicação, né? Porque foi orado, falei para ela, foi orado o tempo todo. E se não, você se preparou, ficou horas e horas, né, em sofrimento, e não aconteceu, porque não era para ser dessa forma. Então, isso me leva assim a pensar que a gente às vezes quer fazer o que a gente acha que é o certo, sem perceber que estamos deixando Deus de lado, né? Em orar e entregar tudo à mão do Senhor, né? Senhor, eu quero assim, mas que seja feita a tua vontade, né? Aí o coraçãozinho dela ia ficar mais leve, porque ela não pensou na hipótese de ter uma cesárea. E eu comentava com ela, mas ela não pensava nessa hipótese. Não, vai ser natural. Eu me preparei para isso, mãe. Eu fiz curso, eu me preparei para isso. E ela está feliz com a filha dela. Mas ao mesmo tempo ficou assim uma frustração, É. entendeu? Mas o Senhor ainda vai ministrar muito no coração dela através disso. Você pode ter certeza, porque Deus não perde nada, viu? Deus não Sim, eu perde acho que nada. foi uma lição, porque ela é uma menina de Deus, ela ora muito. É. Então, às vezes a gente esquece, né? Que é tanto um negócio, uma coisa, e esquece de colocar na mão do Senhor, né? Vamos orar. Senhor, nós colocamos Amém. a Caroline diante do teu altar, agradecemos pela vinda Amém. da Bia, Pai, que ela veio, Amém. acabou de chegar do céu aqui, Amém. e te louvamos por isso, Pai. Eu peço para que a Caroline, Senhor, seja tocada pelo teu Espírito, Amém. peço para que o Senhor venha ministrar ao coração dela, e, ó Deus, para que até mesmo esta situação possa servir de testemunho, de graça, de poder de Deus, Senhor, na vida da Bia, Senhor, na vida da Caroline, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, destaca anjos do céu a guardar, a proteger, a livrar, Senhor, essas meninas, ó Pai. Em nome de Jesus, colocamos o coração delas diante do teu altar e peço, Pai, ajuda, guarda, protege, Senhor. Em nome de Jesus, consola o coração. E nós declaramos que nenhuma seta do maligno, nenhuma obra do inferno tem autoridade sobre estas vidas, ó Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida delas. Ajuda, guarda, protege, livra. Nós te pedimos, Pai, para louvor e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. 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 Agora Ela está sim. feliz, não que ela está bem Amém. feliz, né? Glória a Deus. Mas teve assim só uma frustraçãozinha de não ter saído do jeito como ela planejou a gestação toda, né? É. Mas ela está feliz. Isso que Mas é que importa agora. às vezes o inimigo coloca algumas coisas para perturbar mesmo, né? Mas daqui a pouco ela vai até esquecer disso, porque quando a mãe fica lá com o bebê, né? As dores se passam, valeu a pena. Sim, porque na verdade ela viveu duas gestações, né? Ela viveu É. toda do parto natural, normal, né? E depois sim. acabou fazendo a cesárea, né? Então foram duas, ela passou por duas experiências. É verdade. Amém, queridos. Amém. Amém. Deus está guardando. Amém. Deus abençoe. Bom Amém, descanso a gente. todos. Boa Você vai acordar noite. renovado amanhã, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Amém? Cristo. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Bom descanso. Para vocês também.